Querido Pai amado, somos imensamente gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de podermos continuarmos reunidos em Seu santo nome. Não importa o que aconteça, que a gente possa, ó Pai, receber o alimento espiritual e que a gente possa se sentir fortalecido contigo. Esteja com cada lar, cada pessoa que está aí, ó Pai, participando desse momento de adoração. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Bom, a gente não sabe como que foi sua semana. Pode ter sido muito boa, pode não ter sido tão boa assim. Pode ter sido muito ruim. Mas a gente te convida nesse momento para aproveitar e trazer tudo o que estiver te perturbando nas mãos de Deus. Te convido a fazer a vontade dEle. Então vamos juntos, cante conosco a canção Tua Vontade.
continuar nosso momento de adoração. Deixa-me, Senhor, contigo andar no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Tão sozinho andou meu coração, longe dos caminhos teus. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Assim o mundo inteiro meditar no valor real da cruz, logo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Amém. É um prazer estar com os irmãos, mais um sábado de adoração, né? Nós estamos aqui na Igreja Adventista de Mirandópolis, você está aí do outro lado, em algum lugar, mas de alguma forma estamos conectados para louvar e engrandecer o nome de Deus. É um prazer estar com os irmãos, mais uma vez, vocês nos acompanham nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Facebook e também mais informações você pode receber através do nosso WhatsApp. Vai ser colocado na tela e eu vou falar as nossas redes sociais. IASE de Mirandópolis, o canal do YouTube, IASE de Mirandópolis no Facebook, IASE de Mirandópolis também no Instagram, e o nosso WhatsApp é 11 9 5322 6036. Vocês viram que eu dei um passo para frente porque eu tive que, acho que passar no oftalmologista, né? Não consegui olhar daqui. Mas através das nossas redes sociais e principalmente do WhatsApp, você fica sabendo do que está ocorrendo na nossa igreja. É a forma que a gente tem para compartilhar com vocês os nossos links e as formas que a gente se encontra durante a semana. Além da nossa atividade aqui no sábado pela manhã, onde está sendo transmitido ao vivo, nós também conseguimos, através das redes sociais, nos encontrar nas sextas-feiras, no nosso culto de Pôr do Sol, e aí você recebe o link através do WhatsApp. Nas quartas-feiras, nós disponibilizando o nosso vídeo de reflexão com o nosso pastor Daniel, disponibilizado no YouTube, né, e em outras redes sociais. E são as formas que a gente tem de se encontrar e dentro desse momento que nós estamos vivendo ainda de pandemia, é a forma de a gente reunir a nossa comunidade. Importante também lembrar os irmãos que a igreja ela continua. E uma das ações que a igreja continua fazendo é a de ajuda ao próximo. E hoje, mais uma vez, a partir das 2h30, nós estamos fazendo um pit stop solidário. Então, se você tem alguma contribuição, se você tem algum alimento, alguma roupa, alguma coisa que você queira fazer a doação, nós estamos aqui na igreja para, de alguma forma, compartilhar esses alimentos com as pessoas que precisam. Vai ser um prazer tê-lo conosco.
Nesse sábado, nós estamos felizes e durante essa semana, provavelmente você teve algum momento de agradecimento, mas durante a semana talvez você também tenha tido algum momento de aflição. E nesse momento que nós encontramos aqui, falamos com as pessoas, nós queremos oportunizar a vontade de nos expressarmos para Deus e colocar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, né? Se você tem algum pedido, algum agradecimento, comente no site, entre em contato com a igreja para que a gente possa, de alguma forma também, estar compartilhando nos nossos grupos de oração. É importante também, e faz parte da adoração, a nossa questão da nossa fidelidade com Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós temos a conta da igreja, se você quiser fazer um depósito direto na conta da igreja, mas nós também temos o aplicativo 7Me. A partir do aplicativo, fica fácil também da gente exercer a nossa fidelidade a Deus. Se você tiver alguma dúvida, se você não sabe como funciona, entre em contato também através do WhatsApp, que alguém da liderança, ou a liderança vai entrar em contato com você, para que a gente possa te orientar da melhor forma possível de a gente manter a nossa adoração através dos nossos dízimos e ofertas. Nós vamos agora, nesse momento importante de oração intercessora, orar pelos pedidos que foram feitos, orar também pelas necessidades que nós temos dentro da igreja, e hoje em especial nós queremos orar pela mãe de um dos nossos anciãos, que está internada. Que o Senhor conhece seu problema de saúde e que de alguma forma essa família seja confortada e que ela possa também receber a visita de Deus no leito e de alguma forma também receber a cura. Curvamos as nossas frontes e vamos orar. Santo e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, através da tecnologia, estarmos intercedendo pela igreja de Mirandópolis. Nós temos novos desafios, novas oportunidades de aprendizado, e nós queremos tirar a melhor lição de todas elas. Acima de tudo, confiando em Ti, para que a Sua mensagem seja espalhada em todos os lugares. Abençoe, Senhor, hoje de forma especial, a mãe do Nando, que ela possa de alguma forma receber o seu conforto, e a família também possa sentir a Tua presença, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe, Senhor, nesse momento de tribulação, todos aqueles que se encontram nos hospitais. Abençoe também, Senhor, nesse momento de tribulação, todos aqueles que têm algum problema financeiro, que de alguma forma perderam os seus empregos e estão sofrendo nesse mundo. E nos ajude, Senhor, como igreja, a sermos a Sua mão, mostrando para essas pessoas que elas têm um Deus que podem confiar e que a gente, como ser humano, como próximo, nós possamos fazer isso de forma intencional e prática na vida dessas pessoas que nos buscam. Nos ajude através das nossas ações sociais, das nossas intenções, a revelar somente a Cristo e fazer aquilo que Cristo fazia aqui na terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E também nós pedimos, Senhor, de forma especial, pelo mensageiro dessa manhã, que o Senhor possa brilhar através das palavras da nossa mensageira. Que o Senhor seja exaltado aqui em tudo que nós possamos fazer. Tira de nós, Senhor, nosso orgulho, nosso pecado, a nossa vaidade, e nos ajude, Senhor, a ser instrumento seu. Todas essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos não porque merecemos, mas por amor em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia, um feliz sábado a todos. O privilégio de nós podermos estar na casa de Deus, ainda que nessa situação difícil que passamos nesse momento, isolados, muitos de nós, mas ainda assim tendo a oportunidade de podermos falar com o Senhor, de podermos abrir a Sua palavra e estudá-la. Nós estamos hoje começando uma série nova aqui na Igreja de Mirandópolis, uma série que tem por título Caminhando com Deus. É uma série que tem por intenção falar sobre os passos que nós devemos dar para o crescimento espiritual, para que nós possamos estar mais perto de Deus, para que possamos ter mais comunhão com Ele.
E hoje nós vamos começar falando sobre a graça. Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico, e o texto que eu escolhi para essa manhã é um texto que muitos de vocês vão pensar assim, é um texto muito estudado, muitas pessoas conhecem essa história, de frente para trás, de cor e salteado, mas ainda assim é um texto maravilhoso e que, sendo um texto, sendo a palavra do próprio Deus, o que nós podemos deduzir? Sempre há lições preciosas que nós podemos tirar para poder aprender. E esse texto, já vou pedir que vocês abram suas Bíblias onde estiverem. Ele se encontra em Lucas, capítulo 15, versos 11 até o verso 32. É um texto bastante conhecido, como eu disse, mas nós vamos tratar dele daqui a alguns minutos. Antes, porém, eu gostaria de colocar para vocês uma introdução rápida em relação a essa questão da graça, mas de uma forma um pouco diferente. Quando você recebe um presente, o que você pensa em fazer? A primeira coisa que você pensa em fazer é pagar a pessoa que deu ou simplesmente aceitar de bom grado? E quando nós recebemos a graça de Deus, que nós podemos considerar que também é um presente, o que nós fazemos? Como nós agimos? Como nós recebemos essa graça? Será que nós entendemos realmente o que vem a ser a graça? Como nós podemos compreender e aplicar a graça à nossa caminhada cristã? Encontrando, ou pelo menos tentando encontrar algumas coisas acerca deste assunto, eu me deparei com algumas coisas bem interessantes. Talvez o mesmo processo que envolve o nosso crescimento físico seja aquele que envolve o nosso crescimento emocional, espiritual também. Será que quando nós pensamos, aqueles estudiosos que falam sobre o desenvolvimento humano, será que nós pensamos que aquilo que eles falam pode nos ajudar a compreender um pouquinho mais o que vem a ser a graça na nossa vida? Como eu disse anteriormente, nós podemos encontrar algumas respostas muito interessantes através do estudo de Piaget. Ele é um teórico da psicologia do desenvolvimento e muitos daqueles que trabalham com educação conhecem já um dos pontos mais importantes que ele trata, que é justamente os estágios do desenvolvimento infantil, que são o sensório-motor, o pré-operatório, operações concretas e operações formais. Isso é o mais conhecido. Mas existe um livro dele que é muito interessante, chamado Juízo Moral da Criança. E nesse livro ele vai muito além, porque ele descreve ali como as questões morais afetam a maneira da criança pensar, ou como ela pensa essas questões. Então, o certo, o errado, o justo, o injusto. E é muito interessante observar que ele fez um experimento com um grupo de crianças a partir de um jogo de bolinhas de gude. E nesse experimento, ele fazia pelo menos 3 perguntas para as crianças. Primeira, qual é a sua idade? Segundo, como se joga? E terceiro, como você sabe que esse é o jeito certo de jogar esse jogo? Na conclusão da entrevista, isso que é o mais interessante, ele diz assim, que a criança ela sempre aceitava ou sempre chegava à conclusão. Foi o meu pai que me ensinou as regras e tudo bem, eu simplesmente aceito. Mesmo que o psicólogo perguntasse para elas, mas o seu avô, foi ele que ensinou para o seu pai? Ele, não, meu pai é que sabe de tudo. Mas e outra pessoa mais conhecida? Não foi ela que ensinou? Não, meu pai é que sabe de tudo. É bem interessante isso. E ele chama esse estágio de o estágio das regras. A criança simplesmente aceita as regras, obedece e não questiona. Ela sabe que tem uma autoridade superior que passou essas regras para ela e ela simplesmente obedece. E é interessante isso, porque é assim que o desenvolvimento moral começa. Mas ele continua. A criança não para nesse ponto. Ela passa para um outro aspecto, que é justamente aquela época em que ela começa a questionar as regras. E nós sabemos muito bem que época é essa, né? A época da adolescência. Então ela diz, mas por que nós temos que jogar assim? Mas quem inventou essas regras? Quem disse que só existe esse jeito de jogar? Piaget chama esse estágio de o estágio da rebeldia. Isso é claro, né? Estágio da rebeldia. Ela se rebela contra as regras, ela não aceita, ela pensa, inclusive, em fazer novas regras, mesmo que elas não sejam regras interessantes, sejam, muitas vezes, regras tolas, ela quer fazer regras novas, diferentes, para tornar o jogo ou mais fácil ou mais difícil.
Mas também não para nesse ponto, felizmente, não é? Não para nesse ponto. Esses mesmos jovens rebeldes, que não querem aceitar as regras já pré-estabelecidas, ou que questionam essas regras, eles começam a pensar de uma forma diferente na sua fase mais madura. Eles começam a perceber que as regras têm a ver com alguém mais, tem a ver com respeito mútuo, tem a ver com relacionamentos. Ele sabe que as regras são colocadas para que ele possa viver de uma forma melhor, ele tenha um relacionamento melhor com as pessoas. Esse é o estágio chamado estágio do relacionamento. E é interessante, porque se vocês forem procurar Piaget, vocês não vão encontrar esses nomes aqui, não. Quem propõe essa nomenclatura é o pastor Dwight Nelson, num livro chamado Graça Ilimitada, da nossa Casa Publicadora Brasileira. E nesse livro ele coloca dessa forma, por quê? Porque Piaget coloca a anomia, que seria a primeira fase das crianças, onde elas não têm exatamente uma lei, mas elas obedecem. A heteronomia, quando a lei, que é colocada por outras pessoas, não é mais obedecida. E a autonomia, que é o último estágio, onde a pessoa sabe que as leis são para o seu próprio bem, e ela começa a exercitar a sua decisão, o seu poder de vontade em relação a elas. Não é? E aí, vamos pensar um pouco. Será que nós podemos aplicar isso a um texto bíblico? Com certeza nós podemos aplicar. Vamos ler o texto? Lucas 15, verso 11 até o verso 31. Mas antes de nós lermos o texto bíblico, uma breve oração, porque nós vamos abrir a palavra de Deus para que o Espírito Santo possa nos iluminar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esse privilégio que temos de podermos, ainda em liberdade, abrir a Tua palavra para estudá-la. Seja conosco neste momento, que o Teu Espírito Santo, mesmo que inspirou, possa fazer com que ela cale profundamente em nossos corações e que nós possamos entendê-la e aplicá-la em nossa vida. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Bom, após a leitura desse texto, que nos é muito familiar, nos é muito conhecido, vamos pensar um pouco em cada um daqueles estágios que nós comentamos há pouco. O primeiro estágio, o estágio das regras. Que personagem dessa história nós poderíamos encaixar dentro do estágio das regras? Eu acho que já dá para perceber, né? O filho mais velho. O filho mais velho não se sentia filho, ele achava que ele era um servo, ele obedecia, não questionava, se submetia à autoridade do pai, talvez por medo, talvez por respeito, mas não por amor, certamente. E a reação dele, quando o irmão mais novo quebra as regras e depois de algum tempo volta, ele fica revoltado contra o pai, que o aceita de volta de braços abertos. Era um perdido dentro de casa. Olha que coisa interessante, não é? Existe um texto que diz assim: ele está absolutamente convencido de que é isso que o pai quer, obediência incondicional e ausência de comportamento errado. Ou seja, aquele filho, ele apenas baseava o seu relacionamento com o seu pai na obediência às regras, independentemente de concordar com elas ou não. Ele pensava, bom, eu preciso fazer as coisas certas porque eu quero ter a minha herança. Eu preciso fazer as coisas certas para que o meu pai possa me dar aquilo que eu quero. Ele não pensava realmente em amar o pai. Olha que interessante que um autor diz a nós. Ele diz assim: o conceito que o irmão mais velho tem de pecado é baseado no comportamento do início ao fim. Ele só pensava na questão do comportamento. Ele não pensava, por exemplo, em fazer as coisas para agradar o pai, por amor ao pai, mas ele pensava no comportamento. E é por isso que ele se revolta tanto quando o irmão mais novo volta para casa. Aquele se comportou mal, fez tudo errado, e agora você faz festa para ele? Como assim? Era um perdido dentro de casa. É uma coisa impressionante. E nós vemos a atitude do pai. O pai deixa a festa, ele sai da casa e vai até o filho para convencê-lo a entrar e se alegrar com os demais. É impressionante isso. O amor do pai é maravilhoso nesse sentido, não é? Mas o filho realmente só obedecia. Ele não se preocupava em fazer as coisas realmente por amor, mas ele tinha apenas o peso da obediência nas suas costas, não é? É alguma coisa que muitas vezes as pessoas podem pensar assim: ah, mas não é isso que Deus pede de nós? Que nós obedeçamos, que nós sigamos as regras? O filho mais velho, ele só pensava realmente que obedecer ao pai era a ausência de comportamento errado. Só, nada mais. Mas não é bem isso que Deus espera de nós. Vamos um pouco mais além. Agora, vamos pensar no segundo estágio, o estágio da rebeldia. Quem se enquadra aqui? Com certeza, o filho mais novo. Aquele que um dia chegou para o pai e disse: chega, quero viver minha própria vida, quero ter minhas próprias regras. Por que eu tenho que esperar a minha herança até depois do meu pai morrer? Eu quero já desfrutar agora. Esse é o estágio da rebeldia, com certeza. Ele não quer mais obedecer às regras que tinham conduzido até ali. E é interessante observar que o pai não se opõe à rebeldia dele. O pai não se opõe à partida dele. E, com certeza, ainda deixa muito claro: olha, se acontecer alguma coisa errada, se você se der mal, pode voltar que nós estamos aqui esperando por você. É o amor. Eu me lembro de uma frase que diz assim: o amor do pai tem bons olhos. E é isso que nós vemos aqui, né? O amor que não tem medida, o amor que cobre todas as coisas. E nós vemos na história que o rapaz, após alguns dias, ele pede, né, a herança para o pai, e depois de alguns dias ele pega todas as suas coisas e vai para um lugar distante. E o que acontece lá? Gasta todo o dinheiro, faz muitas coisas erradas, e literalmente, como a gente poderia dizer, ele quebra a cara, não é? Realmente. E aí, sem recursos, sem amigos, sem lugar decente para morar, para trabalhar, o que ele pensa? Qual é o primeiro pensamento que vem à mente dele? Ele chega à conclusão que os empregados na casa do pai tinham muito melhor tratamento do que ele, naquele momento, né? Principalmente naquele momento. E ele pensa: bom, a única saída é voltar para a minha casa, porque lá eu tenho certeza que, mesmo que eu peça ao meu pai que me aceite como empregado, eu vou ser muito melhor tratado do que eu estou sendo aqui. E ele decide voltar. Eu costumo dizer que esse trecho que diz assim: e caindo em si,
não é? Que é justamente o que nós lemos ali um dos versos aqui, quando ele fala da volta, da decisão dele ao voltar, né? É no verso 17 da parábola, caindo em si. Eu costumo dizer que é o Espírito Santo, né? Que trabalhou no coração dele, as orações do Pai por ele. Mas, mais do que isso, ele pensa também no seu comportamento. Percebem isso? Que coisa impressionante. O relacionamento dele com o Pai também era baseado no comportamento. Tanto é que ele diz, eu vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus servos. Então, o filho mais novo também tinha uma visão errada do que era o pecado. Porque, na verdade, ele achava que o pecado era o quê? Era a ausência de fazer alguma coisa que fosse certa. Não é? E era o que tinha acontecido com ele até aquele momento. E o que nós vemos quando ele decide voltar? O pai o vê ao longe. Eu vou até ler o texto de novo aqui, no verso 20, diz assim, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ou seja, aquele pai com certeza esperava por esse filho como? Todos os dias. Ele esperava todos os dias, ele olhava ao longe, sempre procurava ver se aquele filho estava voltando. O amor do pai realmente tem bons olhos, né? É impressionante ver que aquele menino, ele se perdeu saindo de casa, não é? Mas ele estava de volta, ele encontrou o caminho de volta e aquele pai o recebeu de braços abertos, né? O último estágio, o terceiro, estágio do relacionamento. Quem nós podemos colocar dentro desse estágio? Com certeza, o pai. Por quê? Aquele pai, o que nós podemos perceber? Ele ama aqueles filhos, ele quer a felicidade deles a qualquer custo e os quer de volta, os quer perto dele. Para ele, o mais importante no relacionamento, o mais importante de tudo é o relacionamento, né? Mais do que a obediência. Porque, na verdade, se aqueles filhos tivessem se relacionado com o pai por amor, eles seriam obedientes constantemente. Mas o fato é que eles obedeciam a regras. Eles não obedeciam ao pai. Eu achei muito interessante a colocação de um autor que ele diz assim, pergunte ao filho mais velho sobre pecado, e ele começa a falar sobre a ausência de comportamento errado. Pergunte ao filho mais novo sobre pecado, e ele fala de ausência de comportamento certo. Ou seja, os dois pensavam em quê? Comportamento. Eles não pensavam em relacionamento. Agora, esse pai, ele pensa em relacionamento. Para ele, ter aqueles filhos de volta era restaurar um relacionamento rompido. Era restaurar um relacionamento de amor. Essa é toda a diferença, não é? Para ele, a obediência só tem valor quando ela é consequência do amor. Não haja dúvidas quanto a isso, não é? Ela é uma consequência direta de um amor que já deve existir antes. Então, é interessante notar mais um detalhe em relação a esse pai. Ele, não importa o estágio onde os filhos estejam, ainda que eles estejam obedecendo da forma errada, ele os ama de qualquer forma. E eles sabem que aqueles filhos precisam crescer até chegar ao seu estágio, o estágio do relacionamento. Eu diria que essa história é uma perfeita ilustração da graça. Porque a graça de Deus é bem assim, não é? Ela é um elemento tão fundamental nessa relação de nós, filhos pecadores, para esse Pai amoroso, que nos aceita como nós somos e nós estamos, mas o amor e a convivência dele nos transforma a cada momento. Então, Deus nos aceita como nós somos, mas Ele não permite que nós fiquemos no mesmo lugar. Ele quer que a gente cresça e se desenvolva cada vez mais. E é por isso que a graça de Deus nos envolve. E a graça realmente é o quê? É um presente. Nós não merecemos a graça. Nós não fizemos nada para merecê-la. Não temos que pagar por ela. Tudo que foi necessário fazer foi feito, não é? E o Pai faz o quê? Ele nos aguarda de braços abertos, Ele cobre as nossas transgressões, Ele nos recebe com festa. Se vocês forem lá no verso 7, desse mesmo capítulo 15, Jesus diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, existe festa quando o Filho de Deus volta para os seus braços. Existe uma alegria que não dá para descrever. E esse Pai é assim. Ele insiste conosco para que a gente entre dentro da casa e participe da festa.
Ele insiste conosco dizendo que, olha, tudo é seu. Você está se sentindo como um servo porque você quer. Você é filho. Tudo que é meu é seu. Você só tem que usufruir. Mas, infelizmente, muitos de nós nos sentimos como servos, como empregados de Deus, e não como filhos, como nós deveríamos realmente nos sentir. O pai, ele não está preocupado com comportamento, ele está preocupado com relacionamento. E muitas pessoas podem até pensar assim, mas espera aí, pecado é transgressão da lei. Pecado é desobediência. Como é que a gente pode, então, juntar tudo isso? Basta nós lembrarmos uma coisa, muito simples. Quando nós vamos lá na lei dos 10 mandamentos, quando nós vamos ver Deus falando para nós o que nós devemos ou não devemos fazer, nós podemos dividir, todo mundo sabe, os 10 mandamentos em 2 grupos. Os 4 primeiros, nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos, o nosso relacionamento com as pessoas. Então, o que nós deduzimos? A lei de Deus é uma lei que protege o quê? Relacionamentos. É o nosso relacionamento vertical com Deus e o nosso relacionamento horizontal com as pessoas. Então, a transgressão da lei é questão de relacionamento, sim. Por isso que eu achei fantástica a forma como esse autor coloca a questão aqui do relacionamento do pai, do filho mais novo e do filho mais velho. Tudo aqui é questão de relacionamento. A graça é uma questão de relacionamento. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós obedecemos, nós fazemos aquilo que Ele quer por amor, nós fazemos aquilo que Ele quer porque é para o nosso Deus. E nós nos sentimos felizes. E muitas vezes eu diria para vocês que nós nem nos apercebemos das regras. Tem um texto muito lindo, que está lá em 1 João 5,3, que nos diz que os mandamentos eles não são pesados. E quando é que os mandamentos não se tornam pesados? Quando nós obedecemos por amor. Quando nós obedecemos com o nosso coração aberto. Né? Quando nós nos sentimos realmente filhos e filhas de Deus. É nesse estágio que Deus quer que nós estejamos para que a gente possa desfrutar um verdadeiro relacionamento com Ele. Não é? Vamos resumir a questão do pecado para que não fique nenhuma dúvida. Pecado é qualquer coisa que coloque em risco o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com outro ser humano. Isso é o pecado. E a graça cobre tudo isso. Por que Jesus veio morrer por nós? Justamente porque esse ponto havia sido quebrado. Relacionamento. É uma coisa que é realmente fantástica. E nós percebemos como Deus se relaciona conosco, o quanto Ele nos ama, quanto Ele nos quer de volta, quanto Ele nos recebe com alegria. E vejam que, até na fala do filho mais velho, é muito possível, muito fácil de perceber que realmente ele só via o lado negativo da sua obediência. Ele fala, tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Coisa terrível. Nós não podemos sentir dessa forma. Não é assim que Deus quer que nós enxerguemos o nosso relacionamento com Ele. É um relacionamento realmente de amor, de companheirismo, de andar com Deus. Lembram-se daquele personagem bíblico, Enoque, que andou com Deus 365 anos? Andar com Deus é isso, é dividir com Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos. E esse relacionamento vai nos transformando a tal ponto que nós vamos nos assemelhando mais e mais a Deus. E nós vamos nos aproximando mais dEle. E vai ficando mais e mais fácil obedecer. E é nesse estágio, então, que Deus quer que nós estejamos. Que deixemos que a graça de Deus nos envolva para que a obediência se torne o quê? Leve, se torne agradável, se torne alguma coisa que faça parte da nossa vida espiritual a tal ponto que nós sejamos realmente as mãos, os pés de Jesus, a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos, que nós estejamos sempre dispostos a receber aqueles que, de uma forma ou de outra, estão perdidos. Às vezes dentro de casa e, às vezes, muitas vezes, fora de casa. Não é? Quando a graça de Deus nos envolve, é isso que acontece. A obediência, realmente, ela passa a se tornar algo muito leve, muito agradável. Nós passamos a obedecer como resposta ao amor eterno de Deus por nós. Porque Ele deu tudo que era mais precioso. Ele deu Jesus, não é? Para morrer por nós, no nosso lugar, para obedecer de forma completa. E, mais do que tudo, para religar, para restaurar o relacionamento rompido conosco. Daí vem a palavra religião, né? Religar.
restaurar alguma coisa que foi rompida. Eu encontrei uma definição muito interessante de graça, queria dividir com vocês. Diz assim: a graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. É assim a graça de Deus. A graça de Deus é algo que realmente, muitas vezes, temos dificuldade de compreender, mas ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Sem ela, nós não temos condições de seguirmos em frente. E nós sabemos muito bem que estamos muito próximos da volta de Jesus, que precisamos mais do que nunca desse relacionamento de amor, de companheirismo, esse relacionamento que vai nos fazer ir até as mansões celestiais, que, na verdade, é o nosso maior objetivo. A minha oração por mim e por todos nesse momento, nessa manhã, é para que nós possamos realmente aceitar essa graça maravilhosa, que nós possamos aceitá-la, que ela possa fazer parte da nossa caminhada, que nós possamos, a cada dia, buscar esse companheirismo com Deus, restaurar o nosso relacionamento com Ele, obedecendo, vivendo em total conformidade com a sua vontade. Que Deus nos abençoe para isso, que nós possamos realmente buscá-lo e ter a presença dele em nossa vida cada vez mais. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelos momentos que tivemos aqui para meditarmos acerca da Tua palavra, da mensagem maravilhosa que ela contém sobre a graça que nos envolve e que nos capacita a viver em conformidade com a Tua vontade. Esteja conosco, Senhor, nos ajude. O Senhor sabe das nossas fraquezas, dificuldades, o Senhor conhece o nosso coração. Por isso, nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos e pedimos a Tua bondade, a Tua misericórdia, o batismo do Espírito Santo sobre nós, para que possamos viver de tal forma que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Nos dê, Senhor, a Tua paz, nos dê o restante de sábado feliz na Tua presença, é o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.